Olá pessoal que acompanha a gente no Leia Aqui Brasil. Hoje, segunda-feira, 17 de outubro, faltam 2 dias para o último debate entre os candidatos à presidência da República aqui nos Estados Unidos. O debate acontece na quarta-feira e vai ser transmitido por quase todos os canais da televisão americana. As últimas pesquisas informam que a Hillary deve sim levar essa eleição. Mas quando a pergunta é por quanto que ela ganharia, aí, olha, os dados variam demais. Por exemplo, a rede de televisão ABC divulgou uma pesquisa dizendo que a Hillary tem 50% das intenções de voto contra 46% do Trump. Aí a diferença é de 4%, 46 para 50%, e 4% ainda ficam dentro da chamada margem de erro. Já uma pesquisa da CNN indica que a Hillary Clinton tem 47% das intenções de voto e o Trump 39%. Essa diferença já é uma diferença concreta de 8%. Os diretores da campanha do Trump estão apostando tudo em alguns poucos estados nessa reta final, porque eles acreditam que esses poucos estados podem sim fazer uma diferença e levar o Trump à vitória, né? Então a gente tem aí Nevada e Carolina do Norte, por exemplo, onde a Hillary está na frente, mas por uma diferença bem pequenininha, de 1 ou 2% no máximo. Ohio é um estado considerado fundamental nessa fase pelos republicanos, pelos líderes da campanha republicana. Ohio porque nesse estado o Trump continua na frente, né? Entre tantas pesquisas que estão sendo feitas nessa época, eu separei alguma coisa aqui que eu achei bem interessante para comentar com vocês. Por exemplo, o voto da mulher. A gente sabe que, de maneira geral, a mulher vota na Hillary. Mas uma pesquisa separou as mulheres entre casadas e solteiras. E aí, olha que interessante, as mulheres casadas apoiam o Trump e as solteiras a Hillary. Como eu disse, de maneira geral, as mulheres votam na Hillary, mas quando se separam nessas duas categorias, as casadas e as solteiras, a gente vê essa diferença, as casadas apoiando o Trump. Eu fiquei me perguntando por que disso. Não cheguei a nenhuma conclusão, achei interessante comentar com vocês para a gente refletir sobre isso. Uma outra pesquisa interessante foi feita com os eleitores republicanos e a pergunta foi: você acredita nessas mulheres que fizeram denúncias de abusos sexuais contra o Trump? Da última vez que eu contei já eram mais de 10 mulheres, né? Bem, as respostas dos eleitores republicanos foram assim: 68% acreditam nessas mulheres, 14% não acreditam e 19% não têm opinião. Somando 14% que não acreditam com 19% que não têm opinião, 33% dos eleitores republicanos não dão crédito a essas mulheres que fizeram as denúncias. Voltando aos estados considerados fundamentais para a campanha republicana, Ohio e Carolina do Norte. Uma pesquisa feita lá indica que as acusações dessas mulheres não afetam a opinião dos eleitores e que os eleitores preferem as posições políticas dos candidatos, né? Eles acham mais importante as posições políticas dos candidatos e não as qualidades pessoais de cada candidato, né? Então essas foram as informações que eu achei mais interessantes nas pesquisas que eu acompanhei hoje, né? Queria dividir com vocês e para a gente refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos. Quarta-feira tem um debate, gente. Vamos assistir. É importante a gente ficar bem informado sobre o que está acontecendo nesse momento aqui no país, né? Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.